Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Nós vamos estar agora aprendendo um pouquinho mais sobre o magnetismo, né? São dois assuntos que nós vamos ver de forma separada, magnetismo e eletricidade. A capacidade magnética está relacionada à capacidade de atração de objetos metálicos, sendo que o magnetismo ele começa de forma natural, ou seja, no nosso ambiente. Vamos entender mais um pouquinho como é que ele se estabelece ao longo dos slides? Então vamos lá, começando. Os ímãs. Os ímãs, né, muito bem conhecido aí por vocês, são os grandes objetos com propriedades magnéticas, né? Na verdade, eles têm grandes propriedades de magnetização. E eles vão atrair principalmente tudo que tiver o ferro. Eles vão ter propriedades aonde dois elementos, né, vão reagir. É o tetróxido de triferro. E ele foi descoberto numa região da Ásia, chamada de Magnésia. Então, por isso aí a gente tem uma relação com o nome de magnetismo, né? E por causa desse fato, esse minério de ferro é chamado de magnetita. Aí é a relação entre o nome e o próprio objeto que foi descoberto. Então, toda essa propriedade de magnetização, gente, ela está na natureza. Ela é encontrada em tipos de minérios em determinadas regiões do mundo. E foi descoberto, né, quase que por acaso. Então, essa propriedade percebeu-se a utilidade dela para o uso doméstico, né, e o próprio uso aí nas tecnologias. Vamos entender mais um pouquinho aqui no gráfico. Então, tipos de ímãs. Eu tenho o ímã natural, que foi o que eu acabei de falar, relacionado à magnetita, e o ímã temporário. Esses aí já foram, né, aplicados a partir do uso do ímã natural nas indústrias, né, na própria transformação do produto pela ação humana. Os ímãs temporários são os de contato, atrito e a corrente elétrica. Por isso que nós vamos falar desse assunto separadamente, depois somente de corrente elétrica e tipos de eletrização. Ímãs naturais, o primeiro aí é a magnetita, né, como a gente viu logo no início. Ele vai atrair corpos que são de ferro através da imantação. Imantação é quando eu aproximo um ímã do outro e esfrego, né? Todo esse processo de imantação faz com que o objeto se sinta atraído. Eu formo dois polos diferentes, a gente vai ver mais na frente daqui a pouquinho. Eu formo dois polos diferentes, o positivo e o negativo, e esses polos diferentes têm uma capacidade incrível de atração. Eles irão se atrair e a partir dali formar, né, um novo objeto. Esses ímãs, eles vão ter ligas chamadas de ligas de alnico e elas vão ser compostas desses metais que estão destacados aí embaixo: ferro, alumínio, níquel, cobre e cobalto. Lembrem que os ímãs naturais sempre vão atrair metais, justamente porque os elétrons, né, a gente vai estudar isso mais um pouquinho na parte de química, os elétrons têm uma facilidade de passar por todos os objetos de metais, eles fluem com mais facilidade e isso facilita aí a atração. Os ímãs artificiais, que são aquele segundo grupo que nós vimos, né? Eles têm uma constituição química artificial, como a gente mesmo já viu, né? Eles foram formulados para poder ter essa magnetização e depois que alguns anos se passam, né, ele pode perder essa imantação, pode perder essa magnetização, sendo necessário aí um segundo ímã. E nós temos também os eletroímãs, que são ímãs temporais, né? Ímãs naturais são permanentes, agora esses ímãs artificiais, eles perdem isso, a capacidade de imantação ao longo do uso, né, conforme o tempo vai passando. E qual é a relação entre o magnetismo e a temperatura? Bem, à medida que a temperatura aumenta, né, esse poder de magnetização ele vai atingir o limite, né? Ele também vai diminuir. Então, todo elemento químico, aqui, ó, todo elemento, né, minério relacionado aí a parte da sua composição química, tem uma temperatura de imantação que a gente chama de ponto de Curie. Então, o ferro, ele tem um ponto de 770 graus Celsius, o cobalto de 1775
e o níquel de 365, isso só para vocês terem uma noção. O que eu quero que vocês entendam é que a partir do momento que a gente aumenta a temperatura a graus elevados, esse poder de imantação, essa capacidade de magnetismo, ela vai diminuir consideravelmente. E nessa representação eu tenho um ímã, certo? Só que com os polos diferenciados, para vocês poderem entender o que acontece aqui. Então, nessa primeira parte, eu tenho polo norte e polo sul. São os dois polos existentes aí no ímã. Importante lembrar que mesmo que eu quebre esse ímã em várias partes, né? Imaginem que eu parti ele em dois. Os dois pedaços partidos, cada um deles ficarão com o polo norte e o polo sul. Se eu fragmentar ele aí em 100 pedacinhos, cada um dos 100 pedaços ficará com o seu polo norte e o seu polo sul, tá? Agora, quando eu aproximo dois polos nortes um do outro, o que vai acontecer? Uma força de repulsão. Vocês já fizeram esse teste aí em casa? Pegaram um ímã, né, que tentaram aproximar um do outro? Que parece que eles estão se jogando para trás, né? Então, isso é uma repulsão magnética. Quando eu aproximo o outro lado, o lado sul, também vai acontecer uma repulsão. Eles vão se distanciar, né? Vão ficar querendo se distanciar, se jogando para trás. Agora, quando eu aproximo os lados opostos, polo norte e polo sul, eles vão sofrer no poder de atração magnética. Eles vão se juntar, né? E isso permite com que várias análises sejam feitas, né, sobre como é o comportamento do campo magnético da Terra, como é o comportamento dos ímãs. Então, aqui existe uma atração magnética somente quando os polos são diferenciados. E aqui, ó, nesse slide está a representação que eu falei para vocês sobre a inseparabilidade dos polos. Por mais que eu fragmente o ímã em pequenas partes, ele sempre vai ficar com os polos diferenciados, uma parte norte e uma parte sul, tá? Então, isso sempre vai acontecer, por mais que eu fragmente o ímã. E o campo magnético, como é que ele funciona, né? Como é que ele foi descoberto? Essa imagem, ela é uma fotografia, né, onde a gente pode perceber como a magnetização em volta do ímã funciona. Então, essa parte aqui, ó, esse bastão, é um ímã. Ele tem um polo norte e um polo sul. Esses pontinhos pretos, né, ao redor, é limalha de ferro. Limalha de ferro é a mesma coisa que pó de ferro, que foi espalhado aqui em volta desse ímã. E o que a gente pode perceber? Que o que está mais próximo é o ferro que foi atraído, olha aqui, ó, todo o pozinho de ferro que foi atraído pelo ímã, e quem está ao redor, porém mais distante, também sofre ação dessa magnetização. Então, em volta do ímã, a gente pode perceber, ó, que tem um campo magnético, que tem toda uma área que vai sofrer a ação da magnetização. Então, é isso que é o campo magnético, tá? A área que vai sofrer a ação da magnetização. E o nosso planeta ele vai funcionar como um grande ímã, porque tudo que está em volta, né, na superfície da Terra, vai sofrer a ação da magnetização, do campo magnético da Terra. Olha aqui a imagem para vocês, né, os polos magnéticos da Terra. Então, nós temos o polo norte e o polo sul. Essa parte aqui, ó, sul e norte, é a parte geográfica, a localização geográfica da Terra. Porém, quando a gente vai analisar a magnetização, os polos são invertidos. O polo norte funciona como o polo sul e o polo sul funciona como o polo norte. Isso relacionado à magnetização do planeta, tá? Então, é como se você pensasse inversamente, né? Você tem a localização geográfica, norte e sul. É só inverter o ímã. O sul vai funcionar como o norte e o norte vai funcionar como o sul. Mas o que é importante saber, gente, que o nosso planeta ele funciona como um ímã gigante, né? Atraindo aí de forma magnética tudo que está à sua volta. Aqui mais uma representação para vocês, ó, polo norte geográfico, esse aqui, mais o polo norte magnético, tá? Então, o eixo geográfico é um e o eixo magnético é outro, tá?
E aqui uma explicação bem rápida que eu vou pedir para vocês destacarem. Esse primeiro parágrafo aqui, ó, explicando como é que a Terra funciona como um grande ímã devido à existência de uma massa de ferro no seu núcleo. As correntes elétricas no núcleo geram a maior parte desse campo magnético, embora 10% seja produzido pelas correntes da ionosfera. A ionosfera é aquela camada que está lá acima da gente na atmosfera, tá bom? Os polos mudam de posição lentamente, cerca de 1.600 quilômetros, de acordo com o movimento da Terra. Então, essa linha imaginária, ó, que está aqui no final, que a gente pode ver, ó, a linha imaginária que os une é o eixo magnético. Então, os polos, polo norte e polo sul, é unido por uma linha imaginária. Essa linha imaginária nós vamos chamar de eixo magnético. Tudo isso porque existe muito metal no interior da Terra. Aqui, ó, o eixo magnético funcionando, tá? E esse campo magnético influencia todo o planeta. E sabendo disso, né, foram criadas as bússolas, sabendo que existe um poder de magnetização e que existe um campo magnético na Terra. A bússola, ela foi descoberta, né, foi criada para poder identificar o campo magnético que está ao seu redor e assim também ajudar na orientação, na localização. Então, como é que vai funcionar? O ponteiro da bússola, ele é um pequeno ímã e esse ímã, ele vai sempre ser direcionado ao polo norte, porque é onde vai estar a grande capacidade de atração, a maior concentração do campo magnético, a maior concentração de metal. Então, essa bússola sempre vai mudar, né? Sempre vai ter o seu poder de atração sendo direcionado para a parte norte, porque o campo magnético dessa área é muito mais forte. O campo magnético também influencia nas auroras polares, a aurora boreal e a aurora austral. Aqui como elas são muito bonitas, né? Essas auroras, na verdade, elas são pequenos íons, né? Íons são partículas eletrizadas, partículas que têm carga elétrica, que vão ser atraídas justamente pelo campo magnético, tanto na parte norte quanto na parte sul. E quando a luz do sol, ela incide um pouquinho sobre a atmosfera, esses íons que estão sendo atraídos pelo campo magnético, eles vão brilhar, né, e manifestar aí essa luz bonita que a gente percebe tanto na aurora austral quanto na aurora boreal. A diferença é a localização delas, tá, gente? Olha, a aurora boreal vai acontecer no norte e a austral no sul, tá? Então, sempre nessas regiões dos polos magnéticos, onde os polos vão estar em grande concentração e tendo grande influência aí no campo magnético. Aqui outra foto, bem bonita, né? Um espetáculo da natureza. E nesse texto, a gente tem um breve resuminho do que é o poder dos ímãs, né? Então aqui eu tenho a sua capacidade de atração sendo a formação de um polo positivo e negativo, ok? Atração e repulsão. Eu tenho o poder dele relacionado ao magnetismo, tá? Então, o magnetismo é a força que vai fazer com que esses objetos de metal possam ser atraídos, né? E essa capacidade que o ímã tem de permitir que as correntes elétricas funcionem através do eletroímã e através também do seu poder de eletrização. Eletrização aí que é o tema do nosso próximo vídeo. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte de magnetismo, ela é bem tranquila, bem teórica, né? Deixem as dúvidas de vocês lá na plataforma, tá bom? Então, tchau, tchau, até a nossa próxima aula.